Olá, bom dia. A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE aponta que na nossa alimentação diária houve um aumento de produtos industrializados e um consumo exagerado de açúcar em todas as faixas de renda. Olha só, além disso, em 20 anos, o número de casos de obesidade entre as crianças de 5 a 9 anos já é 4 vezes maior. Uma criança em cada 3 está acima do peso. Você vai conhecer agora o João Pedro, de 9 anos. Ele mora na zona rural de Cabo Verde, no sul de Minas Gerais. E a mãe faz regime orientada por uma nutricionista. Ela até tentou adaptar a dieta para o filho, mas não conseguiu. Gordinho, fofinho, João Pedro não liga muito para os apelidos. Comer é mesmo um prazer para o estudante que vive na zona rural de Cabo Verde, no sul de Minas. É difícil resistir às delícias da vovó. O que a avó faz que o João Pedro adora? Pudim, macarrão, pão de queijo, doce. O café da manhã é bem servido. 2 pães com presunto, queijo e bastante requeijão. Depois ainda tem bolacha e achocolatado com leite. Ô, João, você já pensou em fazer regime? Já. E aí? Só pensei, não fiz. A mãe Rosilaine, que trabalha o dia todo, confirma. Já tentou fazer o João entrar numa dieta, mas não adiantou. Eu também acompanho a questão de alimentação com uma nutricionista, no qual me ensinou ou me orientou, né, a comer de 3 em 3 horas. E eu tentei fazer isso com o João. Perguntei se podia ser feito isso com criança também. Ela disse que sim, que era o ideal para todo mundo. E o que acontecia é que ele acabava de comer. Passando 10 minutos, ele me perguntava se já estava na hora das 3 horas. E isso foi ficando pior. João Pedro quase não pratica atividade física. E quando está no sítio da avó, o lugar preferido é a sala. Aqui ele senta, deita, assiste a TV e nem precisa sair do sofá para fazer o lanchinho. Que mordomia, hein, João? Por isso que eu gosto da casa da avó, ué. Dona Maria Nilza faz mesmo todas as vontades do neto, que aos 9 anos mede menos de 1,5 m e pesa 68 quilos. A senhora acha que o João Pedro está acima do peso? Acho que tá. Um pouquinho. Porque eu não gosto de gente magro. Mas tá já de se preocupar. Faz alguma atividade física assim todo dia? 2, 3 vezes por semana? Não dá. Todo dia. É, João Pedro, é difícil, né? Bom, e se você vive uma situação assim, mande sua pergunta para nós, você da região de Campinas, região de Ribeirão Preto, região central do estado e sul de Minas também. E participe pela internet. A nossa convidada, endocrinologista e pediatra, Mila Cunha. Obrigada, Mila, pela sua participação. Bom dia. E em São Carlos, quem participa com a gente é o psicólogo Arthur de Souza. Bom dia, Arthur. Obrigada pela participação. Bom dia. Obrigado. Bom, Mila, a gente viu o caso aí do João Pedro. Eu acho que é senso comum, né, entre os pais, as pessoas que ficam com as crianças, que é preciso regular a alimentação e fazer exercício físico. O problema é como fazer isso. Como e por que existe tanta dificuldade? Eu acho que porque a obesidade é uma doença, né? A obesidade é uma doença que leva a várias doenças. Então, diabetes, pressão alta, problema articular, problema no fígado. Então, problema de saúde tem um monte relacionado à obesidade. Fora os problemas emocionais que isso também acarreta. Porque são crianças mais discriminadas, são crianças que têm uma dificuldade maior de socialização. E como fazer? Precisa ter uma mudança do hábito de vida da família, né? Eu sempre falo que a criança ela precisa mudar junto com a família. Muito errado é a gente culpar a criança por estar acima do peso. O grande culpado é a família. A criança é vítima dessa família. Mas essa família, ela tem uma carga cultural relacionada ao peso. Por exemplo, aquela senhora falou, olha, eu não gosto de pessoas magras, né? Existe ainda aquela cultura, o bebê gordinho é o bebê saudável. E a primeira infância é fundamental para você atacar a obesidade, né? Então, essa questão cultural, ela pesa muito nesse processo, mais ou na mesma linha aí dos hábitos alimentares, ou ela acaba pesando até mais? Eu acho que pesa muito, né? E assim, mães, né? Principalmente eu acho que as mulheres, as avós e as mães, eu acho que a gente confunde um pouco amor
com comida, né? A gente demonstra o nosso amor com a comida. É isso que a avó do João Pedro faz. Quer dizer, ela acha que ela está fazendo o melhor para ele. Com certeza ela está dando muito amor. Mas existe outra maneira dela demonstrar o amor que não com essa superalimentação. E sem contar que tem o prazer também que a criança sente em se alimentar, né? Que é uma coisa aí vai criando o hábito desde pequenininho, é o que você falou, né? Então, desde pequenininho, desde bebê, com uma alimentação errada, isso vai criando hábitos errados, que vai cada vez mais, com o passar dos anos, com dificuldade de mudar. Então, esse ponto é muito importante, é saber que lá, desde a barriga da mãe, é importante a alimentação dessa mãe. Depois, quando o bebê nasce, o aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês. Depois, colocando os alimentos sólidos gradualmente, como o pediatra orienta. E deixando as guloseimas, gente, para muito depois. A vida vai ensinar, não precisa a gente dentro de casa comprar refrigerante. E colocar muito açúcar na dieta dessa criança. Basicamente uma mudança de comportamento. E como a gente está falando de comportamento, vamos a São Carlos conversar com o Arthur. Arthur, essa mudança de comportamento, quando a gente fala do adulto, já é uma coisa difícil, mas o adulto você apela ali para o raciocínio, a consciência. No caso da criança, ela está em pleno desenvolvimento, tem baita prazer, né, de se alimentar. Como a gente trabalhar essa consciência com a criança para fazer com que ela mude o comportamento? Ou é muito difícil ir por aí? Hebe, não é difícil não, eu acho que tem que olhar a partir de agora, né, esquecer um pouco dessa culpa, porque acho que muitos pais acabam liberando qualquer alimento pelo sentimento de culpa. Por quê? Eu trabalho o dia todo, então o que meu filho pedir, eu vou dar a ele. E eu vou negar uma guloseima? Sim, eu acho que deve ter muito diálogo, né? Porque a criança ela precisa se conscientizar, né? Além da consciência do que ela pode, do que ela não pode comer, né? A dosagem disso. Eu acho que os pais e as crianças estão encontrando muita dificuldade nos limites. E nós temos que estabelecer limites no nosso dia a dia, para que haja o equilíbrio. É o limite em todos os sentidos, né? E a alimentação, no caso, é muito importante, que é o foco do problema. Agora, muitas vezes os pais, quando começam a impor esses limites, muitas vezes existe um risco de caminhar para um outro extremo e às vezes até a ansiedade que a criança fica naquele momento, ela acaba comendo até mais. Como eles podem controlar isso? Com orientação realmente de um profissional, cada caso é um caso, ou é possível dar alguma dica mais genérica, vamos dizer assim? Sim, eu acredito que existem dicas, né, que são comuns a todos, independente da especificidade do caso de cada um. Eu acho que os pais, todos nós, temos que ter um olhar multidimensional, né, e olharmos para várias dimensões, né, que envolve a qualidade de vida das crianças. Porque a criança, ela precisa de um tutor, ela precisa de um cuidado, ela precisa de uma orientação. Por ela não vai conseguir estabelecer esse equilíbrio. Então é necessário atividade física, atividades lúdicas, né? Eu acho que nós temos aí as propagandas, as próprias embalagens, que são muito sedutoras, né? De explicar isso para a criança, mas para explicar é necessário a informação. A família precisa estar informada para poder desenvolver uma sensibilização a essas crianças, porque só através dessa sensibilização é que vai haver uma conscientização, né, para evitar o bullying, para evitar outros transtornos, tanto pessoais quanto sociais também. Ok. E no caso, Mila, para evitar justamente esse outro extremo, né, que a criança ou pare de comer, né, assim de uma hora para outra e tome aversão, ou então comece a até comer mais, é necessário que esse trabalho dos pais comece até muito antes da obesidade, né? Quando a criança já está acima do peso, que é aquele diagnóstico que o pediatra faz, né? Toda criança precisa do pediatra, né? Precisa ir ao pediatra, dependendo da faixa etária, com mais frequência, né? Depois de uma certa idade, pelo menos 1 a 2 vezes no ano. E é função do pediatra pesar, medir essa criança, calcular o índice de massa corpórea e colocar numa curva de índice de massa corpórea proporcional àquela idade. E o pediatra é que vai fazer o diagnóstico. Essa criança está com peso normal ou essa criança está acima do peso ou já em obesidade. Então, às vezes, os nossos olhos enganam. A gente acha que a criança está normal, tem uma barriguinha, mas essa criança provavelmente já está acima do peso. E a gente tem que tomar medidas, gente, assim que essa criança começa a ganhar peso. Né? A gente não pode deixar essa história de, olha, vamos esperar porque na adolescência
essa criança perde peso porque tem um estirão. Na verdade, isso é lenda. A grande maioria das crianças vão perpetuar a obesidade até na adolescência e na vida adulta. Então, a criança acima do peso tem que ser cuidada já nos primeiros momentos da vida. Fica mais fácil, inclusive, combater nesse período do que esperar ela chegar na obesidade para atacar o problema, né? Muito mais fácil. E lembrando que, assim, o aspecto emocional da obesidade é extremamente importante. Isso a gente tem sequelas que essa criança obesa pode levar para o resto da vida e fazer muita diferença na qualidade de vida dessa criança. E a gente estava falando de hábito, tá? E uma coisa difícil é para quem mora na roça. A gente viu aí o caso do João Pedro, né, que mora na fazenda com a avó e a mãe. E é muito difícil porque na roça tem tanta coisa gostosa, né? E o Caminhos da Roça sempre mostra essas tentações. E hoje, o Caminhos da Roça vai nos levar a São Lourenço, no sul de Minas, onde a vida no campo e as águas com propriedades terapêuticas atraem turistas. Vamos falar com a Luciele Dornelles, que dizer que tem gente trocando a praia pelo campo, Luciele. Bom dia. Tem sim, Hebe. Bom dia para você, bom dia a todos de casa. Não adianta, né? A tranquilidade da roça conquista muita gente. Afinal, quem não gosta de participar de atividades que trazem o gostinho da infância no interior? Pescar, andar em um carro de boi ou até fazer um passeio na Maria Fumaça. Tem diversão para todas as idades. E você que nos assiste não pode perder a primeira receita de uma série especial que o Fernando Kassab preparou para o mês de fevereiro. Você falava aí, Hebe, das tentações, você vê agora como o Kassab tá chique com essa roupa da década de 1920, tudo para homenagear o grande maestro Zequinha de Abreu. E para começar a série, a receita, a tentação é um jeito diferente de fazer sanduíche de mortadela. Tem também, claro, o Mazinho Quevedo, hoje com Léo e Lucas, e também a moda de pagode na viola da dupla João Lucas e Bruno. Eu vou esperar todo mundo depois do EPTV Comunidade. Até já, Hebe. Até já, Luciele. E o EPTV Comunidade volta já já.